Eu descobri uma traição do meu marido no nosso terceiro ano de casamento. Sim, só tinha 3 anos que a gente estava casada e eu descobri que ele me traiu. Óbvio que foi terrível. Nosso casamento caiu numa crise que parecia nunca ter fim. Só que ele começou a me dizer assim que ele nunca tinha me traído, que aquilo foi um deslize, que a culpa foi da menina que ficou dando em cima dele e ele acabou não resistindo. E ele me prometeu que se eu perdoasse ele nunca mais ia me trair, que eu podia confiar, que ele me amava demais, sabe? E naquela época eu era muito menina, muito boba, inexperiente, também apaixonada, então acabei perdoando. Acabei prometendo para ele que eu ia tentar perdoar, ia tentar esquecer tudo aquilo para dar uma segunda chance não para ele, mas para o nosso casamento. E aí os dias foi passando, sabe? Eu já estava começando a conseguir conviver com aquela bomba, porque só quem passou sabe o quanto é difícil nos primeiros dias. A gente quase que vive um certo luto, né? Então assim, eu já estava organizando a minha cabeça, já estava meio que deixando aquela história de lado, quando de repente estava fazendo 2 meses que aquela bomba estourou, a menina apareceu dizendo que estava esperando um filho do meu marido. Foi um tapa na minha cara, né? Eu fui lá no chão e voltei. Primeiro que eu comecei a reviver toda aquela traição na minha cabeça, toda aquela história, toda aquela bagunça. E segundo, que tinha 1 ano que eu estava tentando engravidar e eu não conseguia. E a amante do meu marido estava ali, prestes a dar um filho para ele. Então aquilo me fez sentir muito mal. E aí começou tudo de novo. A gente começou a brigar, nosso casamento caiu em crise, eu ficava só pelos cantos chorando, mal e pensando até em separar dele. Só que eu comecei a cair a ficha do seguinte, eu pensei assim, eu já tinha perdoado ele, eu já tinha decidido deixar essa história pra lá. Então não faz sentido nenhum eu ficar castigando ele por causa disso, né? Foi uma consequência, digamos assim, da traição. Foi irresponsável? Foi, mas aquele filho era só uma consequência da traição. Então eu resolvi conversar com ele e a gente voltou de novo a meio que ficar bem. Sabe, tentar ficar bem, a gente estava tentando, na verdade, sobreviver em meio a tudo aquilo. Só que aí tinha um detalhe, eu precisava conversar com ele sobre aquele filho, eu precisava saber como que ia ficar a situação dele com a menina, porque assim, eles iam ter que ter uma certa convivência, né, já que eles iam ter um filho em comum, só que eu não tinha coragem, e aquilo ficava martelando na minha cabeça, e aquela agonia, aquela vontade de falar com ele, eu não tinha coragem. E aí os dias foram se passando, até que um dia eu tive coragem e eu toquei no assunto assim, meio que pisando nos ovos. Falei pra ele, então, você tem visto a menina? Não, porque agora vocês vão ter um filho junto, então é normal que hora ou outra vocês tenham que se ver, né, que conversar. E quando eu falei isso, ele ficou muito bravo, ele falou assim pra mim, não, eu não quero saber dela e muito menos de filho dela. A culpa é dela de estar grávida, quem mandou ela não se prevenir? Agora é ela que se vire com esse filho. Olha, quando ele falou aquilo, sério, me deu uma coisa tão ruim assim, eu achei aquilo mais cafajeste do que a traição em si. Não tô passando pano pra traição de jeito nenhum, mas ouvir ele dizer que não tava nem aí pro próprio filho, aquilo mexeu muito comigo. E aí, aquilo não saía da minha cabeça. Eu pensava, gente, mas como assim? Querendo ou não, é um filho do meu marido, ele não pode simplesmente virar as costas. E eu tava assim muito magoada, muito machucada com aquilo tudo. Eu era a principal vítima de tudo aquilo. Só que eu sempre fui ciente que aquele bebê, ele não tinha culpa de nada. Então eu fiquei tão encucada com aquilo que eu resolvi ir procurar a bendita da menina. E aí, quando eu encontrei a casa dela, eu fiquei chocada, sério. A menina vivia em meio a uma pobreza tão grande, a casinha deles muito humilde, muito pobrezinha, e assim, toda cheia de lixo, porque a avó dela trabalhava com reciclagem e era a única que trabalhava ali no quintal. E morava ela, a avó e mais 6 irmãos. E aí, quando ela me viu chegando no portão, ela já veio me receber assim, meio com medo, dava pra ver que ela tava com medo. Só que eu falei pra ela que eu não tava ali pra brigar, eu só fui ali pra poder conversar com ela. E aí a gente começou a conversar, só que antes de tocar no assunto do filho, a avó dela chegou. E eu percebi que ela ficou assim, muito desconfortável, então que a avó dela não sabia que ela estava grávida. E aí ela ficou meio que me chamando para sair dali e eu fui para a rua conversar com ela. Só que, de novo, antes que eu conseguisse fazer qualquer pergunta para ela, antes que eu conseguisse tocar no assunto daquele bebê, ela virou para mim e falou assim, você quer esse bebê para você? E eu fiquei nessa situação aqui. O meu maior sonho sempre foi ser mãe acima de tudo. Só que, poxa, aquele bebê era fruto de uma traição dela com o meu marido. Então era no mínimo estranho. E aí eu não consegui responder, eu não consegui ter reação na hora. E ela começou a chorar.
Ela disse que não tinha condição de criar aquele bebê, que a avó dela mal conseguia colocar comida na mesa para ela e para os irmãos, e ela só não tinha abortado ainda porque nem dinheiro para isso ela tinha. E eu fiquei muito confusa, eu não conseguia dar resposta, eu não conseguia ter reação. Então eu falei para ela, olha, eu não vou te dar resposta agora, eu tô muito confusa, isso é uma bomba na minha cabeça, eu só te peço para não fazer nada com esse filho, espera que eu vou pensar, eu vou colocar minha cabeça em ordem e eu volto para conversar com você. E aí naquilo eu fui embora para casa, né, martelando aquilo na minha cabeça, pensando como que seria essa situação. Eu, junto com meu marido, criar o filho fruto da traição dos dois. Voltei para casa. E aí eu queria muito falar com ele, mas eu não sabia a forma que eu ia tocar nesse assunto, porque eu já vi que ele ficava muito bravo quando eu tocava no assunto do filho, sabe? Só que aí, pouco a pouco, eu fui conseguindo tocar de novo e eu falei assim pra ele, olha, eu acho que você deveria sim assumir o seu filho. O bebê, ele não tem culpa nenhuma da safadeza de vocês dois, quem errou foi você e ela. Eu sou vítima nessa história e o bebê também é. Então você deveria sim assumir a sua responsabilidade e assumir o seu filho. Só que não teve conversa. Ele estava irredutível. Ele agia como se aquele filho não fosse dele, como se, sei lá, ele odiasse aquela menina. Eu não sei o que surgiu na cabeça dele. Então, eu acabei nem contando pra ele que ela me ofereceu me dar o bebê. Eu fiquei calada, eu não tive coragem. E aí, né, os dias foi passando, eu fui pensando, e eu só imaginava o quanto aquela criança ia passar necessidade em meio àquela pobreza daquela família, porque aquela família em si já passava muita necessidade. E eu pensava assim, meu Deus, mas tadinho, ele vai sofrer demais. E eu acabei decidindo que eu queria sim aquele bebê pra mim, independente se o meu marido queria ou não. E aí, o que que aconteceu? Os dias foi passando, eu fui ajudando ela, eu fui acompanhando ela no pré-natal, eu ajudava a família dela da forma que, né, eu conseguia, da forma que me cabia, só que eu não conseguia contar pro meu marido. Eu sempre ficava esperando o melhor momento, só que esse melhor momento nunca chegava e acabou que ela ganhou o neném e eu não tinha contado pro meu marido ainda. E na hora que eu vi o rostinho daquele bebê, eu me apaixonei por ele imediatamente. Parecia que ele tinha saído da minha barriga e eu senti como se ele fosse assim o meu filho. E foi o rostinho daquele bebê que me encorajou a voltar para casa e contar toda a verdade pro meu marido. E aí quando eu cheguei, eu falei para ele, falei assim, olha, o seu filho nasceu e ela tinha me dito que se eu quisesse eu podia ficar com o bebê e eu resolvi que eu vou ficar com o bebê, que a gente vai criar o seu filho, independente de qualquer coisa que tenha acontecido. E eu não imaginava que ele ia ter uma reação daquela que ele teve. Ele começou a gritar, ele começou a berrar e ele me falou assim, se aquele bastardo entrar aqui em casa, eu saio na mesma hora. Ele agiu como se aquele bebê fosse fruto de uma traição minha e não dele. E apesar de eu ter ficado muito chocada, mas eu não voltei atrás. Eu falei pra ele assim, é isso mesmo que você quer? E ele me disse, se você continuar com essa maluquice, é sim. Falei, sim, pois então você pode arrumar suas coisas e pode sair dessa casa, porque aquele neném, ele já é sim o meu filho. A partir do momento que eu vi o rostinho dele, que eu me apaixonei por ele, ele se tornou sim o meu filho. E eu jamais iria trocar um filho por um homem que nem sequer me respeita. E foi assim que a gente se separou. Ele nunca quis saber, ele não registrou o filho e a mãe dele, quando ele era recém-nascido, visitou ele algumas vezes. Eu também cheguei a levar ele algumas vezes para ela ver, mas quando o Flavinho estava com 1 ano e meio, ela sumiu de uma vez por todas. Quando ele completou 5 anos, eu me casei de novo. E assim, ele se tornou a paixão também do meu marido. O meu marido sempre considerou ele como se fosse filho de sangue, entende? Então assim, hoje ele é o nosso filho de sangue e ele considera a gente como pais. Afinal, ele só conheceu a gente como pai. E uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse dizer é que hoje eu agradeço de coração aquele traste ter me traído. Porque graças a ele eu tenho uma família perfeita. Foi assim que eu quase morri. Foi assim que eu quase dei uma trombose. Primeiramente, quero agradecer a Isa por descongelar essa memória minha que tava escondida. Tinha até esquecido que já passei por uma dessa, mas, mano, agora eu lembrei. E vocês não têm noção da desgraça. Assim como quase todas as meninas magras já usaram leg debaixo da calça, eu também já usei. Só que eu não usava 1 ou 2. Eu usava 6 fucking leg debaixo da calça.
calça ia pra escola. Véi, eu tinha tanta vergonha do meu corpo que eu usava 6 leggings debaixo da minha calça. E eu não tô brincando. Juro pra você, todo dia de manhã era tome uma, tome duas, 3, 4, 5, 6 leggings. Tudo isso porque eu me achava muito magra. Só que aí teve um dia que deu merda, né, véi? Também o que eu tava procurando? Já tinha passado uma semana de eu nessa brincadeira aí de usar leg, né, debaixo da calça. Usar 6 leggings debaixo da calça. Até o dia que eu comecei a passar mal na sala de aula. Ah, Sucena, como assim passar mal por causa de uma leg? Por causa de uma não, por causa de 6. Simplesmente eu arrombei com minha circulação. E eu estava em aula na hora. Já começamos pelo detalhe que eu não andava normal, né? Eu andava assim. Waking up in the morning, thinking about so many things. Um diabo de tanta leg no lugar só. Moça, era uma dificuldade pra eu sentar, pra eu levantar, pra eu viver. Mas eu fazia questão de usar as 6 legs. Eu andava toda dura. Até o dia que o bicho pegou. Tá lá a professora dando aula normalmente. Então, esses são os ácidos nucleicos dos linfócitos. Enquanto isso, eu, viu? Amigo, eu estava tentando mexer as pernas e não tava conseguindo. Nessas alturas, minha circulação já tinha ido pro beleléu. Minha amiga olhando pra mim, vendo me contorcer. Mas que diabo é isso? Nisso, a professora dando aula, né? Continuando. Então é isso. Algum de vocês tem alguma dúvida? Professora, eu posso morrer? Pra vocês terem uma noção, eu tava sentindo meu coração bater debaixo do joelho. Eu não tava sentindo minha perna, tava formigando muito e tava assim, ó, tipo latejando. E eu comecei a me desesperar muito, porque eu nunca tinha sentido aqui. Aí nisso minha amiga percebeu que tinha uma coisa estranha e veio perguntar, né? Amiga, você tá bem? Eu tô ótima. Só me ajuda a levantar daqui, por favor. Eu pedi pra ela me ajudar a levantar porque eu não tava conseguindo nem mexer. E assim ela fez, né? Rapaz, vou te dizer, viu? Ô situação. Nisso, ela me levou pra fora da sala. Aí eu fui, dei um migué nela, né? E fui pro banheiro. Entrei no banheiro, menino, tirei 4 legs. Menino, queria eu tirando, fazendo assim, ó. Nunca mais eu faço a porra dessa. Eu fico assim me perguntando, né, rapaz? Eu voltei pra sala sem 4 legs. O povo tava se perguntando como foi que eu emagreci 4 quilos só indo pro banheiro e voltando. O povo deve ter pensado que eu caguei 4 quilos de bosta. Minha gente, vocês não têm noção de como foi isso, não. Foi uma sensação que eu não quero mais sentir na minha vida, de verdade. Cheguei em casa, me tirei tudo. Falei, nunca mais eu faço uma merda dessa na minha vida. As pernas chega, tava desenhada. Tudo marcado assim, ó, de tanto sangue prender. Então, meninas magras, não faz uma merda dessa, amiga. Pelo seu bem. Eu fiquei traumatizada, eu nunca mais fiz isso.